Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu venho com 5 sugestões de livros excelentes de ganhadores do famoso Prêmio Nobel de Literatura. Assim como informado no título, essa lista de hoje é composta exclusivamente por autores que receberam essa premiação no século XXI. No futuro eu pretendo fazer um outro vídeo focado, no caso, em autores que ganharam o Nobel no século XX. Para quem não sabe também, esse conteúdo é a parte 2 de um outro com o mesmo nome que eu publiquei alguns meses atrás. Como são simplesmente dicas aleatórias, não tem nenhuma ordem na verdade. Então você pode começar assistindo por esse vídeo e depois assistir o de antes, ou vice-versa. De qualquer maneira, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Aí depois você assiste lá. Nele eu deixei uma dica de livro de cada autor. No caso, um livro da Svetlana Alexievich, outro do Jon Fosse, que foi o último a receber o prêmio, Tem também do Moyan, acho que tem um livro do Kazuo Ishiguro, e se eu não me engano também tem um livro da Annie Ernaux. Mas antes de começar então essa parte 2, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho logo depois de se inscrever, para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Começando a lista, a primeira recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é desse livro chamado Desonra, do escritor sul-africano J.M. Coetzee, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2003. Esse livro aqui, no caso, é uma edição da editora Companhia das Letras e conta com tradução de José Rubens Siqueira. Nessa leitura nós acompanhamos David Lurie, um professor universitário um tanto quanto arrogante. Divorciado, desmotivado com a vida e com a própria carreira, o protagonista acaba se envolvendo numa polêmica ao ter um caso com uma de suas alunas, situação que gerou inclusive uma acusação de assédio e o seu afastamento do cargo. Por conta disso tudo, David resolve passar um tempo com a sua filha Lucy, uma mulher totalmente diferente dele na questão da personalidade e que mora no interior do país, numa fazenda. Só que lá, naquele local, ele enfrentará, num determinado momento, uma realidade muito além daquela que ele está acostumado, muito relacionada com o próprio cenário político, o próprio cenário social e também histórico da África do Sul. Esse é um livro bem impactante, com um protagonista complexo, orgulhoso, que carrega inúmeros preconceitos e que não aceita mudanças, mesmo quando as suas falhas são evidentes. É muito interessante a maneira como o autor coloca esse personagem no limite, inserindo em situações que exigem uma nova forma de enxergar as coisas. Além disso, é um livro que trabalha bem outras temáticas, como, por exemplo, o envelhecimento, o egoísmo e também a violência e a desconfiança nessa África do Sul pós-apartheid. Outra recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é desse livro chamado As Avós, da escritora inglesa Doris Lessing, que ganhou, no caso, o Prêmio Nobel de Literatura em 2007. Eu li o livro nessa edição da Companhia das Letras, que conta com tradução de Beth Vieira. Aqui nós acompanhamos a história de Ross e Lil, duas mulheres profundamente conectadas, amigas de infância que desde que se conheceram não se afastaram mais. Ambas eram muito bonitas e tiveram filhos igualmente bonitos, que foram criados quase como irmãos, de forma que quando todos estavam juntos, transmitiam para os demais aquela sensação de família perfeita. Essa ideia já é muito bem aproveitada logo no início da leitura, quando as avós, os seus filhos e as suas netas estão aproveitando o dia no restaurante. Nesse momento nós vemos o encantamento da garçonete com aquelas pessoas, quase que hipnotizada por elas. Só que ainda nas primeiras páginas uma situação muito estranha acontece, algo que desperta a nossa curiosidade em saber mais, em saber mais sobre quem são aquelas mulheres. A partir desse ponto, nós vamos acompanhando o passado, descobrindo a personalidade delas, como foi o desfecho do casamento de cada uma, e também, principalmente, as consequências de algumas decisões bem importantes.
Conforme lemos, vamos pouco a pouco compreendendo que a conexão entre essas personagens está muito além da imagem pública que elas têm na comunidade. Na verdade, é uma relação que ultrapassa todos os padrões e normas sociais tradicionalmente estabelecidos. Na mesma medida que a autora trata da inabalável amizade entre essas duas mulheres, ela também explora muito a forma como esse relacionamento se desenvolve, focando em aspectos que são tabus, ou, por exemplo, questões morais, e também o próprio conceito de família. Enfim, essa daqui é uma novela bem original, surpreendente, que promove várias reflexões, especialmente ao tentar desvendar as atitudes e as intenções das personagens principais. Se você está gostando do vídeo até aqui, eu quero aproveitar para te deixar um convite bem especial, que no caso é para conhecer a minha campanha no Apoia-se. Com uma contribuição mensal de apenas R$10, você me ajuda a manter esse canal sempre ativo e também recebe algumas recompensas bem legais. Uma das vantagens, por exemplo, é o acesso aos vídeos exclusivos que eu passei a publicar por lá e que agora eu estou lançando mensalmente. Você também participa de sorteios de livros, quadrinhos e ainda por cima pode influenciar diretamente no conteúdo que eu produzo ao participar de enquetes para a escolha de vídeos aqui do canal. Enfim, pessoal, fica aqui novamente o meu convite. Para quem quiser conferir mais detalhes da campanha, o link está aqui no topo da descrição. Beleza? Então bora lá voltar para a nossa lista de hoje. Outra leitura que eu quero sugerir para vocês é essa daqui, conhecida como Sobre os Ossos dos Mortos, da escritora polonesa Olga Tokarczuk, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2018. Eu li o livro nessa edição aqui da editora Todavia, que conta com tradução de Olga Baginska-Shinzato. Esse é um livro que eu curti bastante, mas que eu sei que divide opiniões. Aquela obra que não chega a ser de extremos, mas que também está longe de ser um consenso. O romance conta com um certo ritmo de thriller, onde acompanhamos uma história que envolve uma idosa cheia de particularidades, uma senhora aposentada que foi professora de inglês, que gosta de astrologia, que defende os animais e que é completamente apaixonada pela poesia de William Blake. Ela vive num pequeno vilarejo do interior da Polônia, um local muito conhecido pela caça, seja caça legal ou ilegal. Certa noite, um vizinho seu foi encontrado morto, engasgado com um osso de cervo. Só que, com o passar do tempo, outros moradores da região também foram morrendo, o que desperta a curiosidade da protagonista em descobrir o que estava acontecendo ali, já que todas as mortes pareciam ter alguma relação com os animais da região. Esse é um livro que te prende muito pelo mistério e que também te coloca para pensar na ganância e na hipocrisia do homem ao lidar com os animais. Além disso, é também uma obra que trata muito do envelhecer, da solidão nessa fase da vida, traçando inclusive uma crítica à desvalorização da opinião de pessoas idosas. Essa é uma situação muito vivenciada pela protagonista, que muitas vezes tem a sua opinião completamente ignorada pelos demais, como se ela não tivesse importância alguma. Fica aqui então essa recomendação desse livro chamado Sobre os Ossos dos Mortos. Livro, inclusive, que eu me lembro que eu não conseguia parar de ler. Mais uma leitura que eu quero indicar aqui para vocês é essa daqui, bem curtinha, chamada Pauana, do escritor francês J.M.G. Leclésio, que, se eu não me engano, é Jean-Marie Gustave Leclésio, escritor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2008. Eu li nessa edição aqui da editora Kozak Naif, que conta com tradução de Leonardo Frois e belíssimas ilustrações de Guazelli. Só que, infelizmente, como sabemos, a editora Kozak Naif não existe mais. Então esse é um livro um pouquinho mais complicado de achar. Mas pela pesquisa que eu fiz, ainda tem alguns exemplares disponíveis para quem tiver interesse, tanto na Amazon quanto principalmente na estante virtual. Nessa novela acompanhamos as memórias de dois homens muito conectados com o mar. Um chamado Charles Melville, capitão de uma embarcação de caça, e outro chamado John, que trabalhou nesse mesmo barco quando tinha 18 anos. Toda a história gira em torno de uma lenda sobre a existência de um misterioso refúgio das baleias, um local na costa do México onde supostamente as fêmeas vão para procriar ou morrer, enquanto os machos protegem a região de tubarões e orcas.
Essa imagem da natureza na sua forma mais pura é algo que é muito forte na mente, né, na memória dos protagonistas, especialmente do John, que sempre imaginou aquele local, aquele refúgio, com um ar de encantamento, quase como se fosse um local sagrado. Eu não posso falar muito porque é realmente uma leitura bem curtinha, muito fácil de dar spoiler, mas ao longo da leitura nós acompanhamos basicamente a forma como cada um desses personagens enxerga essa questão da lenda e também as atitudes práticas mesmo que eles tomam com relação a isso. Essa é uma leitura que nos coloca para refletir sobre a capacidade destrutiva do homem e sobre a relação dele com a natureza, em particular na incoerência, na ganância e também nos absurdos que muitas vezes ocorrem nessa interação. Essa também é uma obra sobre arrependimentos, sobre o impacto do passado no presente e também sobre a enorme dificuldade que alguns têm em simplesmente apreciar a beleza das coisas e ficar satisfeito com isso. Para finalizar, quero recomendar aqui para vocês um romance histórico chamado A Festa do Bode, do escritor peruano Mário Vargas Llosa, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Eu li o livro nessa edição aqui da editora Alfaguara, que conta com tradução, deixa eu dar uma olhadinha, tradução de Paulina Watt e Ari Reutemann. Essa é uma obra muito impactante sobre o governo autoritário de Rafael Trujillo, também conhecido como O Bode, general que liderou durante 3 décadas uma brutal ditadura na República Dominicana. O livro é estruturado em 3 pontos de vista que se intercalam e que também muitas vezes se complementam. Além disso, conta com vários flashbacks que enriquecem a história. A primeira narrativa é no futuro, na República Dominicana já democrática. Nela nós temos a história de Urânia, uma mulher que vive há muito tempo nos Estados Unidos e que resolve visitar a capital do país, a cidade de Santo Domingo, visitar o seu pai, no caso, que é um homem que foi um político muito influente da era Trujillo. Outra narrativa, já no período do governo militar, envolve o próprio ditador, que é um personagem da obra. Aqui nós acompanhamos o dia a dia desse líder autoritário, nós acompanhamos a forma como ele manipula os seus subordinados, a sua maneira de pensar, além de inúmeras crueldades que ele pratica. Por fim, temos também o ponto de vista de rebeldes que pretendem assassinar o ditador, pessoas que foram afetadas drasticamente por políticas desse governo. A Festa do Bode é um livro muito bom, realmente difícil de largar, que consegue nos mostrar com muita clareza as diversas camadas que uma ditadura pode ter. Isso vai desde nos mostrar o controle quase que absoluto da sociedade, até, por exemplo, perseguições, abusos de poder e práticas de culto da personalidade, que exaltam a figura do ditador. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, dessa segunda parte com recomendações de livros de ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura no século XXI. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, você pode também comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Eu vou deixar o link desses livros que eu comentei aqui hoje. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão pela compra e você não paga nada mais por isso. Outra forma de ajudar também é clicando no botão Valeu, que fica logo aqui abaixo no vídeo, e deixando uma contribuição de qualquer valor. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!